Queridos, é sempre motivo de grande alegria nós recebermos os pequeninos no meio do povo de Deus, na aliança do Senhor, conforme nos instrui a palavra do Senhor. E que Deus assim continue abençoando a nossa igreja com outros tantos pequeninos, como Ele já tem abençoado. A nossa igreja tem sido motivo de grande alegria, uma igreja onde está repleta de crianças, e isso é bênção de Deus para as nossas vidas. Amém. Queridos, agora nos preparando para a mensagem do Senhor nesta noite, convido-os a abrirem a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Quem já achou, coloque-se em pé. Depois, os que forem achando, levante-se também. E eu quero convidar vocês a lerem comigo a uma só voz. Apenas o versículo 24. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Leiamos a uma só voz. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do corpo que é a igreja. Você já reparou que o método de leitura é assim? Quanto mais você lê, mais você entende. Então vamos ler mais uma vez? Agora me regozijo nos meus sentimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Amém. Aleluia. Os irmãos, para sentar-se. Queridos irmãos, quero falar com você nesta noite sobre um tema que não gostamos muito de ouvir, nem de lidar. Sofrimento. O sofrimento cristão, o sofrimento no contexto do reino de Deus. E aqui nós temos esse texto do apóstolo Paulo. Um texto em que ele diz claramente dos seus sofrimentos. O apóstolo Paulo, meus queridos irmãos, certamente foi o apóstolo que mais sofreu pelo reino de Deus. Certa ocasião, combatendo alguns falsos apóstolos, já existiam desde aquela época falsos apóstolos, como existe nos nossos tempos também. E para combater aqueles falsos apóstolos, o apóstolo Paulo apresenta uma lista dos seus sofrimentos. Mas é interessante porque, eu já vou falar da lista daqui a pouquinho, mas é bom a gente já saber e ter em mente uma distinção importante. Porque eu quero falar para você nesta noite sobre esse aspecto de que todo cristão é chamado a sofrer pelo reino. Todo cristão é chamado a sofrer pelo reino, o reino de Deus. Mas esse tipo de sofrimento é diferente do sofrimento do mundo. É diferente do sofrimento que nós temos nesta vida por outros motivos. O sofrimento que temos neste mundo, estou falando de maneira geral, geralmente é um sofrimento que nos entristece porque perdemos algo. Então, por exemplo, quando você é
assaltado, você não fica feliz. Você fica muito triste porque você perdeu o seu celular de 10 mil reais. Não é o caso do meu. Quando você tem o seu carro furtado, você deixou estacionado e voltou, não está no lugar, você fica muito triste porque você perdeu algo. Quando você descobre que você tem uma enfermidade séria, você fica muito triste porque você perdeu saúde. Quando a gente trata do sofrimento e fala do sofrimento pelo reino de Deus, é o tipo de sofrimento em que não há, no final das contas, um saldo negativo. É o tipo de sofrimento em que, no final das contas, há um saldo positivo. Porque você não está sofrendo por algo errado que você fez, como diz o apóstolo Pedro, porque você mentiu, porque você bateu, porque você roubou, e você está sofrendo as consequências do seu erro. Mas o motivo é outro. E é isso que eu quero tratar aqui com os irmãos. E quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, nós vamos identificar logo isso. Quando Paulo apresenta essa lista que eu mencionei para você, de grandes sofrimentos pelos quais ele passou, não foram sofrimentos que, no final das contas, foram perdas. Mas foram sofrimentos que, no final das contas, foram ganhos. E que ganhos! E ninguém sofreu mais do que o apóstolo Paulo no reino de Cristo. Então ele fala aqui no texto, quando ele diz que ele se alegra nos seus sofrimentos, ele fala isso com propriedade. Ele sabe do que ele está falando. O apóstolo Paulo, ele diz que por causa do reino de Deus, ele sofreu dos judeus 39 açoites. Imagino que isso é chibatada, ou são chibatadas. Sofrer no corpo. Eu imagino que isso deve ter trazido um sofrimento intenso ao apóstolo Paulo. E quem estudou isso mais profundamente nos ajuda a compreender isso. Quando você tem um machucado no seu corpo, você ralou sem querer, incomoda. Ser chicoteado, receber açoites, causavam feridas, expunha as partes mais profundas da camada da pele e do corpo daquele que sofria esses açoites. Então imagine você com as suas costas feridas, com feridas profundas, ao receber esses açoites, a dor intensa que você sentiria. Mas o sofrimento não é limitado apenas aí. Porque isso dura para curar, para o corpo restabelecer. Como é que você vai pôr a sua camisa? Imagine a aflição, o sofrimento. Como é que você vai se deitar, dormir, descansar, com o corpo todo cheio de chagas, feridos? Esse é o testemunho do apóstolo Paulo. Não apenas ele recebeu, por causa do reino de Deus, açoites, 39 açoites, por causa do reino de Cristo. Por causa do reino de Cristo, ele diz que recebeu 3 golpes de varas, de uma espécie de madeira. Ele foi apedrejado 3 vezes. Imagine você receber pedradas pelo seu corpo, na sua cabeça, no seu rosto, nas suas costas. Paulo diz que ele foi apedrejado por causa do reino, não apenas 1 e nem 2 vezes, mas ele diz 3 vezes. E ele prossegue com a sua lista, uma lista que nos assusta. Ele fala de
exposição a assaltantes, de perigos de rios, nos rios, na fúria do mar, naufrágios. Em todos esses sofrimentos, Paulo não estava desenvolvendo um empreendimento pessoal da sua empresa. Ele estava a serviço do reino de Deus. E agora Paulo está dizendo: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Vós aqui são os cristãos de Colossos, são crentes, reino de Deus. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Eu imagino que Paulo está falando dos seus sofrimentos mesmo, aqui. A favor do seu corpo, que é a igreja. Meus irmãos, eu quero crer que esse texto e outros do apóstolo Paulo traz essa realidade para a nossa reflexão nesta noite, de que nós, como cristãos também, nós somos chamados a sofrer pelo reino. Somos chamados a sofrer pelo reino de Deus. E aqui nós temos pelo menos 3 lições que eu quero destacar para os irmãos nesta noite aqui. Pastor, como o cristão sofre pelo reino de Deus? Em primeiro lugar, está claro aqui no texto. O cristão sofre pelo reino de Deus por causa dos eleitos de Deus. Paulo sofre pelo reino de Deus por causa daqueles que Deus escolheu e que Deus quer salvar, e que agora Paulo se entrega a esse serviço, a essa meta, a esse desejo, a essa busca por alcançar aqueles que Deus escolheu para a salvação. E ele não descansa enquanto ele não vai alcançando um por um daqueles que Deus coloca diante dele. Portanto, irmãos, assim também, penso eu, que nós, como cristãos, somos chamados a sofrer pelo reino. Em primeiro lugar, nós sofremos pelo reino, ou devemos sofrer pelo reino, por causa dos eleitos de Deus. Paulo diz aí no texto que o sofrimento é por vós. Essa carta, vocês sabem, foi escrita por Paulo para esses cristãos lá de Colossos. E olha que interessante. Como é que Paulo estava? Quais eram as condições de Paulo quando escrevia essa carta? Paulo estava no seu gabinete pastoral, apostólico. Paulo estava no conforto do seu lar. Paulo estava, quem sabe, na sala pastoral da sua igreja, em Roma. Não. Paulo estava em sofrimento. Quando Paulo escreve essa carta a esses cristãos que ele chama de vós, Paulo está em cadeia. Paulo está em prisão. Paulo está provavelmente numa espécie de prisão domiciliar, mas ele está sob vigilância. A sua liberdade está impedida, limitada. Paulo não desfruta da liberdade que os cristãos a quem ele escreve, por exemplo, desfruta, que nós também desfrutamos hoje. Paulo está preso. Mas, queridos, olha que interessante, ainda preso, ainda sofrendo as angústias da prisão romana. Isso não foi suficiente para impedir Paulo de escrever para esses irmãos, de alcançar esses irmãos, um povo eleito de Deus, um povo que já havia sido evangelizado, mas que precisava ser fortalecido no Senhor, na palavra, na fé. E é por isso que ele escreve. Quando você lê a carta de Paulo aos Colossenses, que carta linda! A centralidade da carta de Paulo aos Colossenses é Cristo, o Cristo vitorioso, o Cristo todo-poderoso, o Cristo que morreu por nós para nos salvar. Ele escreve esta carta para fortalecer, aperfeiçoar a vida desses irmãos em Cristo a quem ele escreve. Ele escreve para combater a heresia, os falsos apóstolos que ali estão, para que aqueles irmãos tenham o caminho livre, não tenha diante de si nenhum impedimento para o crescimento espiritual, recebendo o alimento da palavra de Deus, e não a heresia, e não o ensino falso, mas recebendo a instrução com base na palavra do Senhor, para que eles pudessem crescer
serem cristãos saudáveis e frutíferos, parecidos cada vez mais com Jesus Cristo e para a glória do nosso Deus. Observe então, meus irmãos, que Paulo, então, ele sofre pelo reino de Deus, mas ele sofre para alcançar os eleitos de Deus. Ele sofre pelo povo escolhido de Deus. Aí mesmo nesta carta aos Colossenses, volte os seus olhos para o versículo 28 e 29. Encontrou? Os versículos 28 e 29. Observe que Paulo diz assim: o qual aqui se refere ao Evangelho, nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito. Olha o objetivo do Paulo. Ou seja, o perfeito aqui significa maduro na fé. Paulo almejava o crescimento espiritual dos seus irmãos em Cristo. E Paulo não apenas almejava, mas Paulo trabalhava para que isso acontecesse. Paulo trabalhava sob intenso sofrimento. Paulo se entregava ao sofrimento para que os seus irmãos em Cristo fossem cristãos maduros na fé, cristãos perfeitos em Cristo Jesus. O verso 29 ele diz: para isso é que também me afadigo, para isso é que eu me canso, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia. Observe que Paulo tem também a consciência aqui de que ele não está trabalhando confiado na sua própria capacidade, na sua própria força física, no seu próprio intelecto, mas Paulo está consciente e confiante no poder do Senhor Jesus Cristo. Paulo trabalha, ele opera, ele se esforça, ele se afadiga, ele sofre, mas ele sofre confiando no poder de Jesus Cristo, na eficácia do poder de Jesus Cristo para o crescimento do povo de Deus e para alcançar aqueles que pertencem a Deus ainda por meio do Evangelho, da pregação do Evangelho. Ele trabalha arduamente, confiando no poder do Senhor Jesus sobre a sua vida, como instrumento nas mãos de Deus para o alcance, a salvação e o amadurecimento do povo de Deus. Em 2 Coríntios, Paulo vai dizer, 2 Coríntios capítulo 11, verso 27, Paulo vai dizer: trabalhei arduamente. Irmãos, o testemunho de Paulo é lindo. Paulo foi alguém que não foi mesquinho para com o reino de Deus. Ele se entregou ao reino de Deus, ao serviço do reino de Deus. 2 Coríntios 11, 27, Paulo diz: trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir. Olha o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, pela igreja, pelos eleitos de Deus, pelos irmãos. Paulo diz: fiquei sem dormir, passei sede, fome, sede, muitas vezes em jejum, por causa da igreja, por causa dos eleitos. Ele diz: suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente a pressão interior, a saber, a minha preocupação. Paulo se preocupava com as igrejas, a minha preocupação com todas as igrejas. Observe que Paulo amplia aqui a sua fala. Paulo não sofre em serviço apenas pelos cristãos de Colossos, mas por todos os eleitos de Deus em todos os lugares. Ele amplia e diz que ele tem uma preocupação intensa pela igreja de Deus. Só de Colossos? Não. Todas as igrejas. E aí ele diz: quem é fraco que eu não me sinta fraco? Chorai com os que choram. Paulo diz: quem é fraco que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro?
Percebe que Paulo é um apóstolo, um irmão em Cristo, um cristão que se identifica perfeita e plenamente com a igreja de Cristo, com todos os irmãos. Paulo é um cristão que ele quer o bem da igreja de Cristo, ele quer o bem dos seus irmãos. Paulo é um cristão que ele tem um profundo amor para com seus irmãos em Cristo. Paulo é alguém que olha para aquele irmãozinho fraco na fé, ou aquele irmão novo na fé, o neófito na fé, e ele olha para esse irmão e ele acolhe com muito amor. E ele tem um desejo profundo no seu coração para que esse irmão, essa irmãzinha, ela venha a crescer e ser forte na fé, firmado na palavra, nas doutrinas das Sagradas Escrituras. Um cristão, uma cristã que também produza para o reino de Deus e viva para a glória de Deus. Paulo é esse cristão que vive a sua vida com o coração no corpo de Cristo, que é a igreja de Deus. É por isso que nós não devemos ter dúvidas que o viver de Paulo foi um viver em que demonstrou sofrimento intenso pelo reino de Deus. E nós podemos aprender com ele aqui, que assim como ele, cristão, nós também somos chamados por Deus também a sofrermos pelo reino de Deus, sofrermos pelos eleitos de Deus, sofrermos desejando e nos esforçando e fazendo o que está diante de nós, no nosso alcance, muitas vezes além do nosso alcance, para abençoar os nossos irmãos, para abençoar a igreja, para abençoar o reino de Deus, para que através de nós esse reino de Deus avance na terra, cresça na terra e, acima de tudo, o nome do Deus desse reino seja glorificado através desse reino que é a sua igreja na terra. Essa é a visão que você e eu devemos ter. Esse é o entendimento que você e eu devemos ter também. O apóstolo Paulo, ele continua no seu testemunho e ele vai dizer: tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Você não pode viver no corpo de Cristo, nós não podemos viver no corpo de Cristo, primeiro, achando que no corpo de Cristo e como cristão, você nunca ou está totalmente isento de sofrer. Essa é uma mentalidade errada, é um pensamento errado, porque vem de um ensinamento errado também, que aquele que é cristão, que é filho de Deus, ele não pode sofrer. Nós sofremos por outras coisas, porque somos imperfeitos, mas como cristão, principalmente, nós sofremos e devemos sofrer por causa do seu reino, por causa dos nossos irmãos, por causa dos eleitos, por causa do crescimento da igreja. Eu preciso me preocupar com os meus irmãos, eu preciso me preocupar com o crescimento do reino de Deus para a glória do nosso Deus. E Paulo nos dá esse belo testemunho: tudo suporto por causa dos eleito. Significa, irmãos, que Paulo está disposto a enfrentar todo tipo de provação para alcançar o povo que Deus escolheu para salvar. Paulo está disposto a ir buscar o perdido, ainda que seja um único. E olha que exemplo bonito de Paulo. A quem Paulo está imitando? Paulo está imitando ao próprio Senhor Jesus. Lembra da parábola da ovelha perdida? Lembra? Lembra do sacrifício que fez aquele pastor? Lembra do trabalho que ele teve para alcançar aquela ovelha perdida? Paulo aprendeu com Jesus e nós também devemos aprender com Paulo, olhando para o nosso Senhor Jesus também. Paulo não teve medo, não teve indisposição, ele não negou o reino, não negou a sua fé diante das ameaças de apedrejamento, mas ele suportou tudo isso porque o coração de Paulo, a mente de Paulo estava entranhada, envolvida, comprometida com o reino
de Cristo. Meus irmãos, nós devemos aprender com Paulo. Nós devemos fazer uma autorreflexão. Nós devemos fazer esses questionamentos para nós. Até onde nós estamos comprometidos com o reino de Deus? Até que ponto você está disposto a sofrer pelo reino de Deus? Se é que você tem o entendimento de que você é chamado também para participar desse sofrimento pelos eleitos de Deus, pelo povo que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz, para salvar, para alcançar. Esses textos, meus irmãos, mostram para nós a experiência do apóstolo Paulo e nos dá o ensinamento de que o sofrimento, sim, o sofrimento faz parte da vida cristã. O sofrimento pelo reino de Deus faz parte da minha vida e da sua vida como cristão também, e nos mostra que como povo de Deus e pela causa do reino de Deus, pela salvação do povo de Deus, nós também devemos nos envolver, nos dedicar a buscar os eleitos de Deus com o evangelho, com o testemunho, com o ensinamento, com a pregação, ainda que para isso tenhamos que sofrer, ainda que para isso tenhamos que pagar um preço muito alto. Nós que participamos do reino de Deus, somos chamados a participar do sofrimento em favor do povo de Deus. Devemos nos doar mais, devemos nos arriscar mais, visando alcançar cada ovelha perdida, cada eleito, cada pessoa por quem Jesus morreu na cruz. Pastor, mas eu não sei quem é ou quem são os eleitos. Não importa quem são os eleitos, nós não sabemos, só Deus sabe. Por isso que nós devemos ir com o evangelho para todos. E aqueles que são do Senhor não resistirão ao chamado do Senhor. E você terá a alegria, o privilégio de olhar para trás e ver que o seu sofrimento não foi em vão, porque você colhe o fruto do seu sofrimento. Paulo, ele então sofre pelo reino de Deus, porque ele tem em mente alcançar os irmãos, a fortalecer aqueles que já foram alcançados e alcançar aqueles que Deus mesmo quer salvar por meio da sua palavra. Você pensou já sobre isso? Tem pensado sobre isso? Você tem se dedicado a esse ministério ao qual Deus nos chamou? Você e eu fazemos parte do reino de Deus na terra. Por quem e pelo que você tem sofrido neste mundo? Com a sua vida. Muitas vezes nós sofremos por tantas coisas, mas será que nós temos sofrido pelo reino de Deus? Esse é o tipo de sofrimento excelente, sublime, e no qual você não terá prejuízo, mas terá um resultado abençoador e feliz diante do Senhor, nosso Deus. Você sofre para alcançar aqueles que Deus quer salvar. Deus não quer usar anjos. Deus não quer usar extraterrestres. Pastor, tem extraterrestres? Não. Eu brinco dizendo que os únicos extraterrestres são os crentes, eu e você, porque a Bíblia diz que a nossa pátria não é neste mundo, é nos céus. Não é verdade? Deus quer usar eu e você para alcançar o seu povo neste mundo. Você está disposto a sofrer pelo reino? Você está disposto a tomar a sua cruz? Jesus diz isso. Tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz é morrer com Cristo. E aí eu passo então a segunda lição desse sermão. Porque sofrer pelo reino é sofrer por causa dos eleitos. Mas sofrer pelo reino, queridos, em segundo lugar, é sofrer por Cristo Jesus. Esse é um sofrimento excelente também e sublime. Por isso Paulo complementa no versículo 24, depois que ele diz que os seus sofrimentos é pela igreja de Colossos, por vós, ele diz, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. A palavra completar aqui, meus irmãos, não deve trazer à nossa mente a ideia de que o sacrifício de Cristo ficou faltando algo,
de que ele, ao morrer na cruz, ao vir neste mundo, ao se encarnar, deixou a sua obra incompleta, e agora Paulo precisa sofrer, e sofrer arduamente, amargamente, intensamente, para completar a obra de Cristo. Não é nesse sentido como se tivesse faltando algo à obra redentiva de Cristo. Certamente, Paulo não teria isso em mente, passaria isso pela sua mente, esse tipo de pensamento, e jamais também Paulo seria capaz de completar algo à obra de Cristo. Então não é sobre isso que Paulo está falando aqui, porque a obra de Cristo foi perfeita, não faltou nada. Pastor, então por que Paulo está dizendo que ele completa os sofrimentos de Cristo na sua própria carne, no seu próprio corpo? Queridos, a verdade é que a obra do reino de Cristo nesse mundo, no nosso mundo aqui, de alcançar os eleitos de Deus por meio da pregação do Evangelho e de fazer aqueles que já foram alcançados crescer cada vez mais nessa nova vida com o Senhor Jesus Cristo, essa obra de alcançar os perdidos e de fortalecer cada vez mais os que já foram salvos, é uma obra que envolve muito sofrimento. Envolve muito sofrimento. Não pense que a obra da salvação é tranquila. Não pense que a obra da salvação, desde o início, para Deus, o Pai, para o Filho Jesus e para o Espírito Santo, foi tranquila. A obra da salvação envolve muito sofrimento. E foi assim desde o início. Cristo sofreu pela obra da salvação. Cristo sofreu intensamente para nos salvar. A vinda de Jesus neste mundo implicou em grande sofrimento para o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu nem estou falando do sofrimento vicário, do sofrimento na cruz. Mas desde o início, quando ele veio para executar, colocar em prática o plano de Deus de salvar, ele já veio envolvido num grande sofrimento. Lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5, Paulo vai falar desse sofrimento que Jesus teve desde o início. Por isso que eu disse aqui que nós costumamos dizer que a salvação é de graça, mas precisamos tomar cuidado com essa frase. Porque Jesus pagou um alto preço pela salvação. A salvação é graça, mas ela jamais foi de graça. A salvação é graça de Deus para mim e para você. Mas Jesus Cristo sofreu intensamente desde o início. Desde a sua encarnação, ele se submeteu a grande sofrimento. É por isso que Paulo, ao escrever aos Filipenses, observe aqui, preste atenção no texto aqui que eu vou ler para você. Paulo diz assim, para a igreja, é como se ele estivesse falando para você nesta noite aqui. Ele diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que tipo de sentimento Paulo quer falar aqui? Ele vai dizer, pois ele, subsistindo, ou seja, ele existia antes, em forma de Deus. Antes do quê? De se encarnar. Pastor, mas eu pensava que Jesus passou a existir depois que ele se encarnou. Não, está errado. Jesus é Deus, ele já existia antes da encarnação, e é sobre isso que Paulo começa a falar aqui. Paulo começa a dizer que ele, sendo Deus, ele não teve isso como usurpação, ele se humilhou. Isso implica sofrimento. Ele continua, diz, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Jesus abriu mão temporariamente da sua glória, do seu conforto celestial, da companhia bendita, sublime, santíssima do Pai. Versículo 7 de Filipenses 2 diz, antes a si mesmo se esvaziou da sua glória, do seu poder,
assumindo a forma de servo. Ele não assumiu a forma de rei de Israel, como os israelitas esperavam. Não! Paulo diz que ele assumiu a forma de servo, tendo se tornado em semelhança de homens. Uma coisa é ser Deus, perfeito, santíssimo, poderoso. Você sabe quem Jesus é, não sabe? Jesus é apresentado lá em Mateus como aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Jesus é apresentado nas Escrituras como aquele a quem o Pai entregou toda a realidade do universo. Jesus é apresentado como aquele que virá no último dia para julgar toda a humanidade. Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Paulo está dizendo que ele se fez servo, que ele, sendo Deus, se tornou homem. Você pensa que isso não implicou sofrimento para o Filho de Deus? Sim, obviamente. Por isso que eu estou dizendo que o reino de Deus, o plano da salvação que Deus determinou ao Pai e que o Filho veio executar, é envolvido, é cercado, está entranhado em intenso sofrimento ao qual o Filho se submeteu diretamente. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente à morte, até a morte e morte de cruz. Jesus sofreu por mim. Pastor, Jesus sofreu para me salvar? Pastor, qual foi a intensidade do sofrimento de Jesus Cristo? Não podemos imaginar. Não podemos calcular. Os discípulos, aqueles conhecidos como os discípulos no caminho de Emaús, ficaram frustrados, decepcionados. E depois que Jesus foi crucificado, agora já na crucificação, eles estão voltando para casa, tristes, deprimidos. E Jesus, ressurreto, se coloca entre eles e pergunta: por que vocês estão tristes? Diz para mim. Tu és o único que não está sabendo dos últimos acontecimentos? Me digam. O Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele que operava grandes milagres com todo o poder, ele foi entregue às autoridades e foi crucificado. E nós achávamos que ele era o rei de Israel, que ele veio para nos libertar. Agora já é o terceiro dia e nada aconteceu. Eles estavam tristes pelo motivo errado, porque não deram atenção ao que o próprio Jesus havia ensinado. Mas é interessante a palavra de Jesus para esses discípulos. Jesus diz assim para eles: não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na glória? Queridos, a vida do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus, foi cercada de intenso sofrimento. É por isso que você hoje é salvo. É por isso que você hoje é filho de Deus. É por isso que você hoje agora participa do reino de Deus. Mas tem uma coisa, preste atenção. Se você faz parte do reino de Deus, você é chamado a participar dos sofrimentos de Cristo Jesus. É por isso que Paulo diz: eu completo agora na minha carne, no meu corpo, os sofrimentos de Cristo. Aquele que faz parte do reino de Cristo, ele não faz parte apenas da ressurreição, da alegria da vida eterna, mas para ele fazer parte da ressurreição, da alegria da vida eterna, ele precisa fazer parte do sofrimento. Para ele fazer parte da salvação, para ele viver em Cristo, ele precisa morrer com Cristo. Entende? É por isso que Paulo aqui nos dá essa lição. Nós, como participantes do reino de Deus, somos chamados a sofrer pelo reino, não apenas pelos eleitos, não apenas pelos novos convertidos, pelos irmãos em Cristo, mas nós somos chamados a sofrer o sofrimento de Cristo nesse mundo também. Pastor, não me assuste, eu achei que ser crente era vida mansa, era vida tranquila. A palavra de Deus nos traz esta realidade. E se não há sofrimento em mim, em minha vida, se não há sofrimento na sua vida, sofrimento pelo reino, sofrimentos pelos eleitos, sofrimentos por Cristo Jesus. Veja bem, qual é o nível de vida cristã que você e eu estamos vivendo? Será que estamos vivendo uma vida cristã comprometida, entranhada com Cristo, com a igreja de Cristo,
comprometida com esses valores, comprometida com essas promessas? Ou será que estamos vivendo uma vida superficial? Eu não quero pôr a mão nisso, pastor. Eu não quero me envolver com isso, porque isso vai machucar. Ah, pastor, eu não quero ser apedrejado. Eu não quero receber pauladas na cabeça. Queridos, nós precisamos ter a visão que Paulo teve. Nós precisamos ter a visão que Pedro teve. Nós precisamos ter a visão que Lutero teve. Nós precisamos ter a visão, pastor, eu sou crente reformado, então você precisa ter a visão que Calvino teve. A vida cristã, a vida com Cristo, não é uma vida isenta de sofrimentos. Você e eu somos chamados a dar esse testemunho de uma vida parecida com Cristo Jesus. Viver parecidos com Cristo Jesus significa participar dos seus sofrimentos. Olha que lindo, olha que bela declaração de Jesus. Ele diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus sofreu desde o início para estabelecer o seu reino. Não foi sem sangue, sem suor, sem lágrimas. Jesus sofreu para implementar o seu reino na terra. E, portanto, todos aqueles que participam do reino devem participar ou partilhar dos sofrimentos de Cristo Jesus. João 3 diz assim: nisto conhecemos o amor. O que é o amor? O apóstolo João, já velhinho, ele responde, o que é o amor? Que Cristo deu a sua vida por nós. Isto é o amor. Quer exemplo maior e mais perfeito do que esse? Não existe. Isso é amor. Só que tem um detalhe, ele não terminou aqui. João prossegue, ele vai dizer que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Devemos nos desgastar pelos irmãos. Eu preciso me preocupar com os meus irmãos. Se você é professor na sua igreja, você precisa gastar tempo na preparação da mensagem, pensando no crescimento espiritual da sua igreja. Porque Cristo fez isso, Ele participou. Quantas vezes Cristo não pode descansar no seu lar? Quantas vezes Cristo não pode ter uma refeição decente, confortável, no conforto do seu lar? Quantas vezes Ele não pode descansar, dormir? Quantas vezes Ele teve que ficar em jejum? Paulo também. Sabe aquela hora à noite, às vezes que você está preparando a aula, você começou mais cedo e você não terminou ainda, e você se dedica, e você pensa nas suas crianças, nos seus alunos da escola dominical, e você pensa nos seus jovens, você pensa nos seus adolescentes, e o pastor está se desgastando toda semana para apresentar um ensino mais claro, mais objetivo. Para quê? Por quê? Olhemos para Cristo. Ele sofreu por nós, Ele sofreu para a igreja, pela sua igreja, pelo seu povo, e nós devemos imitar a Cristo, assim como Paulo nos chama a imitá-lo também. Nós devemos sofrer os sofrimentos de Cristo também. E Paulo foi o grande exemplo, porque ele diz que ele traz no seu corpo as marcas do próprio Cristo, mas quando nós olhamos para Cristo, nós devemos imitá-lo, e o próprio Paulo vai dizer: trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Cristo também seja revelada em nós. Pastor, que sofrimento que eu tenho que me submeter? Você é chamado a sofrer pelo reino de Cristo. Como, pastor? Sofrendo pelo povo de Deus. Mas, em segundo lugar, você é chamado a participar dos sofrimentos de Cristo também. Se você é filho de Deus, você é chamado a se identificar com Ele. E você se identifica com Ele também nos seus sofrimentos para com a sua igreja, o seu povo neste mundo.
Mas o texto ainda prossegue, meus irmãos, e em terceiro lugar, o cristão participa do sofrimento do reino com alegria. Pastor, como é que eu tenho que participar do sofrimento do reino? O cristão sofre pelo reino com alegria. E é assim que Paulo começou esse versículo. Ele começou o versículo 24 dizendo: agora me regozijo. A palavra regozijo no nosso português, ela traz uma ideia de uma alegria mais plena, mais intensa. Não é uma alegria simplória. Me regozijo nos meus sofrimentos. Talvez você pare e pense: como alguém é capaz de dizer que se alegra no seu próprio sofrimento? E aqui talvez nós precisamos virar a chave, como eu iniciei o sermão dizendo, o tipo de sofrimento que nós somos chamados a participar. O sofrimento que, no final das contas, o saldo é positivo. Não é aquele sofrimento que nós choramos e lamentamos, nos entristecemos, porque no final das contas perdemos algo. É negativo o saldo. O sofrimento pelo reino de Deus é o sofrimento que gera benefício, que gera alegria. Por isso Paulo diz aqui que ele se alegra. Isso não significa que Paulo ele tem um prazer mórbido, um prazer doentio no sofrimento. Não é isso. Também não significa que ele falou e quis falar do seu sofrimento tanto no início deste parágrafo, no verso 24, como também ele fala no final desse parágrafo, o verso 28 e 29. Ele não quis falar que ele sofria para que a igreja ficasse olhando para Paulo dizendo: oh, coitado de Paulo, ou dizendo: olha como Paulo é um super crente. Quanto sofrimento, eu não consigo fazer isso, só Paulo. Ele não falou isso porque ele desejava ser elogiado. Na verdade, meus irmãos, a verdade é que Paulo não tinha alegria no sofrimento em si. Ninguém se alegra por sofrer o sofrimento em si. Paulo se alegra e quando ele diz que ele se regozija, ele está olhando no resultado que o seu sofrimento vai promover lá na frente. Esse é o ponto que nós precisamos entender aqui, porque Paulo está usando o seu sofrimento como uma ferramenta para, lembra, alcançar os eleitos. Isso é um bom resultado, isso é um bom saldo. Então, se eu tiver que sofrer, mais 1, 2, 3, 4, 5, será alcançado, será salvo, será transformado. Aleluia! Eu me alegro. Senhor, que privilégio. Eu sofri por ti, para que eles fossem salvos. Não importa se eu fui apedrejado, não importa se eu fui dado como morto depois de apedrejado. O que importa é o que eu tenho diante dos meus olhos agora. O que importa é que eu sofro olhando para o futuro, porque, lembra, Paulo diz que ele sofre confiado na eficácia do poder de Jesus. É assim que nós somos chamados também a sofrer, e nisso nós devemos nos regozijar nesse tipo de sofrimento, porque o sofrimento no qual nós confiamos no poder do Senhor Jesus para alcançar o seu propósito, alcançar o seu objetivo. Meus irmãos, Paulo, ele cansou, ele se esgotou, ele passou fome, ele estava preso, mas agora ele escreveu essa carta. E olha, é que você talvez não se atentou aqui, mas a estes a quem ele escreveu, ele já tinha recebido notícias. Paulo estava distante, estava longe, mas ele tinha recebido notícias desses cristãos de Colossos que estavam firmes, que eram cristãos saudáveis. Aí Paulo, ele olhou para a sua prisão, ele olhou para o seu sofrimento e ele se alegrou em Deus, dizendo assim: Senhor, valeu a pena, eu estou disposto a sofrer 10 vezes mais. Olha como o Senhor tem abençoado por meu sofrimento a tua igreja, a igreja de Colossos, a tua igreja, a igreja na terra. É por isso que aí você pode acompanhar nessa mesma carta, vai lá para o capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Olha o que Paulo vai falar. Ele diz assim: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós. Lembra? Ele está escrevendo para esses cristãos de Colossos. Ele está dizendo: eu quero que vocês saibam quão grande luta venho mantendo por vós. Pelos laodicenses, ou seja, outra igreja. E por
Quantos não me viram face a face? Eu estou sofrendo e lutando por vocês. Aí no versículo 2 ele diz: para que o coração deles seja confortado, vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus em Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ou seja, queridos, a alegria do apóstolo Paulo no sofrimento, quando ele diz que ele se regozija, é por causa do propósito dos seus sofrimentos. É o saldo lá na frente. É o resultado lá na frente. Não é um resultado negativo. Prejuízo. É lucro. É lucro. O reino de Deus está ganhando. Deus está sendo glorificado. O povo está sendo alcançado. Então é por esse motivo que Paulo diz: me regozijo no meu sofrimento por vós. Ou seja, o sofrimento de Paulo não é em vão. Pastor, eu sofri essa semana tanto. Eu tive úlcera no meu estômago. Ah, como eu sofri. Porque eu fiquei imaginando o que de ruim poderia acontecer no final de semana. Aconteceu? Não, foi um sofrimento em vão. Pastor, eu fiquei sofrendo uma dor na boca do estômago. É assim que a gente fala, né? Uma dor tão intensa que... porque eu fiquei tão preocupado com meu filho que viajou, com a minha filha que viajou, que foi para a praia no final de semana e essas águas e tal... Ele está bem? Voltou para casa? Sofreu em vão. Mas Paulo está dizendo: eu me regozijo. Eu não sofri em vão. Aquele que sofre pelo reino de Cristo não sofre em vão. Se você está sofrendo pelos eleitos, se você está sofrendo com Cristo e por Cristo, tenha certeza, alegre-se, porque o seu sofrimento não é em vão. Por isso Paulo diz, ele enche a boca para dizer: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Agora tem uma coisa. Se alguém aqui está sofrendo porque matou, porque mentiu, porque roubou, porque foi desonesto, aí é motivo de vergonha. Esse sofrimento não é motivo de alegria. É por isso que Pedro vai dizer assim: entretanto, se sofrer como cristão, e a proposta é essa, sofrimento cristão, chamando você a sofrer como cristão no reino de Deus. Se sofrer como cristão, não se envergonhe. Não tenha vergonha de sofrer como cristão. Antes disso, ao contrário disso, Pedro diz: glorifique a Deus por meio desse nome. Mas se você sofre, se você padece como cristão, então tenha grande alegria no Senhor. Meus irmãos, quando também passamos pelo sofrimento, não fique dizendo para o seu irmão, a sua irmã: olha, eu estou passando por uma luta grande. Eu tenho jejuado, eu tenho orado, eu tenho evangelizado. Eu tenho procurado imitar a Cristo. Que não fiquemos falando do nosso sofrimento para a nossa própria exaltação, porque não é isso que nós aprendemos com Paulo e nem também com o próprio Jesus Cristo. Mas com toda a humildade e para a glória de Deus, que nós participemos dos sofrimentos do reino, quer seja pelo povo de Deus, quer seja imitando a Cristo, e assim todos nós, como igreja de Cristo, honrando a Cristo nesta vida, neste mundo, ainda que para isso tenhamos que perder a própria vida. Se você morrer por Cristo, glorifique a Deus. Lembra de Estevão sendo apedrejado, a alegria de Estevão vendo o Senhor de braços abertos para recebê-lo na sua presença. Que a obra do Espírito Santo na tua vida, por meio da palavra de Deus, seja tão intensa, que Ele leve você e eu a essa reflexão tão profunda, que nós possamos dizer como o servo dele: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém.